Será possível transformar sofrimento em poesia? É isso que a gente vai ver hoje por aqui. Eu sou Vinícius Santana e você está no The Bee Collector. Vídeo destinado ao colecionador adulto. Se não for o seu caso, peça aos seus pais. Olá, colecionadores e colecionadoras, sejam bem-vindos novamente ao The Bee Collector, o seu canal de unboxing e reviews de Barbies colecionáveis aqui no YouTube. E hoje eu trouxe para vocês uma boneca fantástica da coleção Inspire Woman, que é a boneca representando a poetisa Maya Angelou. Essa boneca, pessoal, foi lançada em 2021 e ela faz parte da coleção que a Mattel preparou para homenagear aquelas mulheres que fizeram diferença na história, que infelizmente não estão mais aqui, mas que deixaram a sua marca na história da humanidade. Todas as bonecas vêm nessa embalagem, que é uma embalagem um pouquinho mais fininha do que as outras embalagens da linha colecionável da Barbie. As embalagens são super parecidas, tem esse layout com uma foto de quem ela está representando, com o nome aqui embaixo, uma frente e uma parte superior em acetato. As laterais têm uma estampa que diferem entre cada boneca. Aqui a gente tem uma estampa que lembra muito uma estampa africana, bem ao estilo da Maya Angelou. Na lateral a gente também tem o nome da Maya Angelou, que se repete aqui no outro lado. A parte de trás conta um pouquinho da história da Maya Angelou, o ano de nascimento e de morte da Maya e, é claro, uma foto aqui bem bonita da Maya Angelou nos seus trajes típicos aqui africanos. A parte de baixo, apenas informações técnicas e o código de barras. A gente vai tirar essa boneca da caixa, vai conversar um pouquinho sobre ela e, é claro, nós vamos tirar as nossas conclusões. Vamos lá? Então, pessoal, a caixa, já abri aqui em cima, que é para ficar mais fácil, né, da gente puxar ela aqui. Vamos puxando aqui a boneca. Essa boneca, pessoal, ela foi lançada em 2021 e, após lançada, ela rapidamente esgotou em todas as prateleiras. A Mattel chegou a anunciar que vai trazer mais bonecas, mas, por enquanto, a gente ainda não teve mais bonecas nas prateleiras, o que fez com que o valor dessa boneca subisse um pouquinho no mercado paralelo. Ela não chegou a ser lançada oficialmente aqui no Brasil, apesar de algumas revendedoras terem à disposição. Aqui atrás, a gente tem o certificado. O certificado é bem semelhante aos outros certificados da linha Inspire Woman. Aqui é o papelzinho mais mole, né, que tem vindo em vários lançamentos da Barbie atualmente. Aqui fala que esta doll representa com honra a história e o impacto de Maya Angelou, do ativismo de Maya Angelou, do seu trabalho e das suas conquistas. Isso aqui certifica que realmente trata-se de uma Barbie colecionável e ela está classificada sob o selo Gold Label. Aqui a gente tem o suporte, né, a base do suporte. A parte superior do suporte vem aqui na lateral da boneca. Essa boneca representa um dos livros mais importantes da vida da Maya. A Maya Angelou escreveu uma série de livros representando a sua história, trazendo a sua biografia. Esse aqui é o primeiro livro que ela lançou, que foi Por que os Pássaros Cantam na Gaiola, e representa o período da vida entre a infância e a adolescência da Maya. Um período extremamente difícil em que ela encarou episódios como estupro, racismo, a diferença entre o tratamento entre negros e brancos. É um livro muito difícil de ler, principalmente pelo conteúdo pesado, pelo conteúdo chocante que ele traz. A Maya Angelou, ela foi enviada para morar com a avó no sul dos Estados Unidos assim que os pais dela se separaram. Ela tinha apenas 5 anos de idade e seu irmão um pouco mais quando eles foram enviados sozinhos de trem para Stamps, ali no sul dos Estados Unidos. Lá eles encontraram um ambiente acolhedor na casa da avó, mas também uma cidade extremamente racista, um lugar altamente influenciado pelas ideias do apartheid. Quando ela tinha 7 anos de idade, ela resolveu que ela queria voltar a morar com a mãe e a avó acatou a decisão da Maya e ela foi morar na Califórnia com a mãe. Lá, ela morou com a mãe e o padrasto. O padrasto, ele molestou ela quando ela tinha 7 para 8 anos de idade.
ela acabou contando isso para o irmão e o irmão contou para o restante da família. Esse padrasto foi levado a julgamento e acabou condenado. Só que ele foi espancado até a morte antes que ele pudesse realmente cumprir a pena dele. A Maya achou que o que tinha realmente matado ele havia sido as palavras dela, né? Ela ter falado para alguém o que tinha acontecido. E por conta disso, ela passou 5 anos da sua vida sem falar nada. Durante esse período, ela leu bastante, ela se dedicou à cultura, leu grandes clássicos da literatura americana e da literatura mundial. E ela mesma diz que ela passou muito tempo sem falar nada, mas quando ela finalmente resolveu falar, ela tinha algo de importante para dizer. A Maya traz nesse livro um conteúdo realmente muito pesado, mas ao mesmo tempo muito verdadeiro. É muito difícil conseguir ler esse livro sem você se emocionar, sem você se solidarizar com a história da Maya. Ela foi a primeira mulher a se tornar cobradora nos bondinhos de São Francisco e ela se desenvolveu como uma das maiores poetisas americanas. Ela foi uma personagem extremamente versátil da história americana. Ela lutou pelos direitos dos negros ao lado de Martin Luther King, Malcolm X. Ela foi atriz, foi cantora, compositora. Ela chegou a se prostituir em um momento da vida em que ela precisava muito sustentar ela e o seu filho. Ela inclusive chegou a ser dona de um bordel. Então, a Maya Angelou é uma figura extremamente controversa, extremamente importante na luta dos americanos, né, dos negros americanos contra situações de racismo, e ela faleceu em 2014. A gente não vai conversar muito a respeito da história dela durante toda a vida, porque a Mattel, a princípio, deve lançar outra boneca em que retrata esse momento um pouquinho mais para frente na vida dessa personagem. A Maya Angelou, ela tem uma ligação muito forte com a cultura africana. Apesar de ser americana, ela morou algum tempo na África, lutou pelo direito dos negros na África do Sul, viajou pela África durante algum tempo. Ela viajou também pela Europa, se apresentando um espetáculo musical. Ela foi uma personagem extremamente versátil, extremamente ligada ao ambiente em que ela vivia. Ela entendia o seu lugar na sociedade e como aquilo influenciava o futuro que ela podia ter. Então ela enxergava as suas qualidades, ela enxergava o seu potencial e ainda assim ela entendia a posição social em que ela vivia. E foi daí que surgiu o nome do livro, Porque os Pássaros Cantam na Gaiola. A Maya, ela é um personagem americano extremamente famoso, tanto é que a boneca dela foi uma da coleção Spy Woman que esgotou mais rápido e, infelizmente, é mais difícil de encontrar para comprar. A gente vai tirar essa roupinha aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que ela está vestindo, sobre o corpinho dessa boneca, sobre esse face sculpt e, é claro, nós vamos tirar as nossas conclusões. Vamos lá? Aqui, pessoal, a gente tem a boneca representando a poetisa, a ativista Maya Angelou. Ela vem com esse vestido, a gente vai tirando e ao mesmo tempo a gente já vai conversando a respeito dela. O vestido, ele simula uma estampa africana verdadeira chamada de Ankara, que é extremamente comum na África, surgiu em 1850 lá na Indonésia. Os holandeses, eles transportaram esse tecido para a Europa com a intenção de revender na Europa, só que os europeus eles não receberam muito bem as estampas mais coloridas. E aí essas estampas acabaram sendo vendidas na África Ocidental, onde elas se tornaram extremamente populares e inclusive se tornaram uma das marcas da África. Esse tecido é chamado também de tecido de cera, por conta do material que eles utilizam para fabricar. Geralmente ele é em algodão com essa pintura em cera. No caso aqui, a gente não tem um algodão, a gente tem um tecido sintético, porém de melhor qualidade do que a gente encontra na boneca da Eleanor
Roosevelt, que a gente já viu aqui no canal. Aqui em cima, a gente tem um acabamento que também lembra uma estampa africana, que se repete aqui na manga do vestido. O vestido, ele é um vestido mais reto, longo, cobre até o tornozelo da boneca e a estampa dele tem algumas flores, né? É florido. Atrás, o acabamento é em velcro, tá? O fechamento do vestido é em velcro e abre aqui do pescoço até o final das costas da boneca. O sapato dela é uma espécie de tamanco, um salto alto, com a parte de trás aqui aberta, bem simples, da linha Barbie. É um sapato que não tem nada de especial, é totalmente branco, não tem nenhum detalhe em nenhuma outra cor. Na cabeça ela tem um turbante, o turbante tem a mesma estampa do restante da vestimenta, a mesma estampa do vestido, porém o tecido aparenta ser de uma qualidade bem superior. Ela tem, embaixo do turbante, um penteado afro. Eu não vou tirar o turbante aqui, mas eu vou mostrar a foto para vocês de como é que ela fica sem ele. O face sculpt dela é um face sculpt exclusivo, é feito a partir da aparência da própria Maya Angelou, tem inclusive o dente aqui um pouco separado como a personagem que ela representa. Nas orelhas, ela tem um par de brincos, é um par de brincos que simulam um brinco ali de ouro, um brinco mais dourado, é brilhoso, então não é apenas pintado de amarelo. Ela tem uma sombra de olho bem discreta, as sobrancelhas são bem desenhadas, os olhos são castanhos, não tem blush aqui na bochecha. O corpinho dela é um corpinho curvy, articulado, as articulações não são made to move, então elas se dobram apenas em 90 graus. Ela tem a articulação no pescoço, no ombro, no cotovelo, no pulso, no joelho. Ela não tem articulação nem no pé, nem no dorso, na coxa e nem aqui no braço. Nos braços, ela possui, de um lado, um par de pulseiras e um anel. No outro braço, ela possui um relógio que eu particularmente achei muito bem esculpido. As unhas das mãos são pintadas, as unhas dos pés não são pintadas, sendo que a cor das unhas das mãos é bem semelhante ao batom que a boneca usa. Ela ainda vem com uma cópia do livro, né? Eu sei porque os pássaros cantam na gaiola, que é um dos maiores best-sellers da Maya Angelou. A gente vai voltar lá para a visão padrão e, é claro, tirar as nossas conclusões. Aqui a gente tem a boneca da Maya Angelou. Ela representa um dos livros mais importantes da literatura americana, um dos livros que traz a face mais crua e dolorida do racismo. Então é um livro muito difícil de ler, principalmente se você é uma pessoa que tem empatia, que é sensível, que se compadece, né, das mazelas do mundo. Essa boneca é uma boneca muito legal, eu gosto muito de ter ela na minha coleção. O tecido do vestido é muito melhor do que o que a gente viu na boneca da Eleanor Roosevelt, que foi a boneca anterior da linha Spider-Woman. O turbante é de um material bem superior. Talvez merecesse um corpo made to move, apesar de eu achar que quem compra essa boneca não costuma colocar ela ali para fotografia. Uma boneca que tem realmente o rosto da Maya Angelou, então eu acredito que seja um pouquinho mais difícil de descaracterizá-la e usá-la como outra personagem. Eu vou deixar para vocês, ao final desse vídeo, um dos poemas mais famosos, né, uma das poesias, perdão, mais famosas da Maya Angelou. E é uma boneca que, se você tiver como adquirir, se você gosta de personagens históricos, se você gosta dessas mulheres inspiradoras, eu recomendo altamente que você tenha na sua coleção, até porque eu acho que essa é uma das bonecas que no futuro vai ser muito difícil conseguir. A Mattel parece que vai produzir uma outra boneca da Maya Angelou mais pra frente, mas não há nenhuma confirmação, são apenas rumores. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu comentário aí embaixo, conversa com a gente um pouquinho, deixa seu like, se inscreve no canal, nos apoie e nos ajude a trazer mais vídeos como esse para vocês. Um beijo enorme aqui do DB Collector. Yahweh,
Você pode me riscar da história, com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, com a poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda? Por que meu brilho intimida? Porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas. Como a lua e como o sol no céu, como a certeza de onda no mar, como a esperança emergindo da desgraça, eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrado? Cabeça curvada e olhos no chão? Ombros caídos como as lágrimas, minha alma enfraquecida pela solidão? Meu orgulho ofende? Tenho certeza que sim, porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com o seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade incomoda. Será que você se pergunta por que eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se juntam? Da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré. Deixando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o dom de meus antepassados, eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim, eu me levanto. Eu me levanto. Eu me levanto.